Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha alma anseia até desfalecer pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 83, versículo 3. Nesse tempo da Quaresma, nós todos os dias somos convidados à conversão. A conversão é um passo a passo que nós devemos assumir na nossa caminhada até o fim da nossa vida. O amor quer ser correspondido. Vamos fazer o nosso ato de amor a Deus. A caridade divina quer ser correspondido. De que forma? Amor com amor. Deus nos ama e quer ser correspondido de que forma? Nós o amando na pessoa do nosso semelhante. Façamos o nosso ato de amor a Deus como esse ato de amor que Deus espera de nós em nossas vidas. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Vamos diante de Deus, nosso Pai, fazer o nosso ato de reconciliação, de perdão, pedido de perdão, ato de contrição. Significa reconhecer Deus. E vamos pedir justamente o perdão a Deus pelas vezes que nós não o reconhecemos, pela nossa falta de gratidão. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho, firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Primeira leitura. Leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos 1 a 15. Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem, valente e guerreiro, era leproso. Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria tinha levado cativa uma moça do país de Israel. Ela ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida ele o livraria da lepra de que padece. Naamã foi então informar o seu senhor.
uma moça do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei de Arã: vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E entregou ao rei de Israel a carta que dizia: quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: sou Deus, porventura, que possa dar a morte e a vida, para que este me mande um homem para curá-lo da lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: por que rasgaste tua veste? Que ele venha a mim para que saiba que há um profeta em Israel. Então Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora dizendo: eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor seu Deus e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Farfar não são melhores do que todas as águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 41. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Reze comigo. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Assim como a costa suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Reze comigo. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei alegria de ver a face de Deus? Reze comigo. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Enviai vossa luz, vossa verdade. Elas serão o meu guia, que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. Reze comigo. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus?
então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Reze comigo. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículos 24 a 30. Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. Reze comigo. Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Salmo 129, versículos 5.7. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje, na primeira leitura, belíssima leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 15, a gente vai ver que situação de Naamã, general do exército do rei da Síria, que era um homem muito estimado, era um homem muito considerado pelo seu senhor, mas foi justamente acometido de uma doença da lepra. Embora ele tivesse tanto êxitos na vida, como, por exemplo, a vitória sobre os arameus. Mas esse valente guerreiro era leproso. Lepra, na época, doença incurável. Esse versículo abre os nossos olhos para nós enxergarmos que, apesar de todo o poder e status que a vida nos oferece, nada podemos fazer diante de certas situações como esta. A doença incurável, na qual, neste tempo, a lepra, uma doença incurável para a época, não poderia ser solucionada na medicina, apesar de todo o esforço que pudesse ter. Não bastasse o prestígio de Naamã também, nada podia fazer contra aquela situação. Muitas vezes isso nos chama a atenção, devemos ter cuidado. Muitas vezes a gente deseja o melhor lugar, a melhor fama, mas muitas vezes a gente não sabe de que em certas situações nada disso, nada do prestígio, nada dos títulos podem fazer por nós quando uma situação de doença, por exemplo. Os arameus saíram da Síria, diz a palavra, e levaram consigo uma nova cativa do país de Israel.
ela ficou ao serviço da mulher de Naamã. Era uma serva. E ela vai dizer à sua senhora: se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida ele o livraria da lepra de que padece. E Naamã escutou. Vamos ver uma qualidade de Naamã primeiro. Ele ouviu alguém de dentro de casa, e não era sua esposa, não. Era uma serva. Ao contrário do evangelho, que eles não quiseram escutar Jesus por ser galileu, por ser de Nazaré, como Jesus vai dizer mais tarde, o profeta não é bem recebido na sua pátria. Esse homem, ele vai acreditar nessa moça escrava do país de Israel, que morava em sua casa como serva, como escrava. E Naamã começou bem por escutar alguém de sua casa. É uma pobre serva. E devo me perguntar, e eu? Tenho escutado os de minha casa? Muitas vezes. Deus quer falar com a gente usando pessoas de nossas casas. Deus quer usar o mais próximo possível. Às vezes é algo urgente, às vezes é algo necessário falar. Não esperemos que venha um profeta dos céus, das nuvens, descer para nos falar algo, comunicar algo importante. Às vezes, são os de nossa casa. Pode ser até o nosso filho, pode ser o nosso neto, pode ser alguém que vem nos visitar. E Naamã ouviu, escutou. Esse é o primeiro passo da nossa conversão. Escutar. Mesmo que a gente não dê crédito, porque essa pessoa não merece crédito aos meus olhos, mas temos que escutar. E Naamã foi informar o rei. O rei de Arã vai dizer: vai. E Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E a leitura, meus irmãos e minhas irmãs, quer nos propor que, primeiro, sejamos humildes. É necessária a humildade. É necessária a humildade de Naamã no que tange escutar. Ele escutou uma serva. Tenhamos o dom da escuta para contribuirmos com algo. Deus quer uma missão, nos dá uma missão muitas vezes. É necessária a escuta. É necessária a obediência. Obedeçamos também. Tenhamos fé. É outra virtude que precisamos a partir dessa leitura. É necessário também perseverarmos e termos esperança, alegria, do entusiasmo em nós, que não deve jamais desanimar. Essa alegria que deve brilhar nos nossos olhos de esperança de tudo que Deus quer realizar na nossa vida. E quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia até rasgado as vestes, vai mandar dizer-lhe: por que rasgaste tuas vestes? Que ele venha a mim para que saiba que há um profeta em Israel. De fato, Naamã, ele chegou primeiramente com o rei. Isso é sinal de respeito. Ele estava entrando numa pátria. Ele sabia que era Eliseu que iria o curar. Mas ele foi num rei que não sabia o que fazer. Mas Eliseu era o profeta de Deus, soube disso e vai chamá-lo. E Naamã chegou com seus cavalos, carros e cavaleiros, parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro então para dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne será curada e ficarás limpo. Rio Jordão, vamos lembrar do Rio Jordão? Era onde justamente João Batista batizava e onde Jesus foi batizado. Ali se tratava de um batismo que ele teria que passar, Naamã. Às vezes, há o mal que vem para bem. Jamais Naamã mergulharia no Rio Jordão
para ser batizado 7 vezes, ali mergulhando, quer dizer o número da perfeição, 7 para sair perfeito, limpo. Jamais ele mergulharia se não tivesse cometido dessa doença. Mas Naamã, ali, ainda prevaleceu um pouquinho do orgulho. Ele vai se irritar e vai-se embora dizendo: eu pensava que ele sairia para me receber, e que de pé invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e que tocaria com suas mãos o lugar da lepra, me curaria. Nós devemos pensar assim, que às vezes a gente pensa que a bênção vem de uma forma e Deus, Ele quer de outra. Às vezes a pessoa, ela está acometida de uma doença incurável, vamos dizer aqui, hoje que tem tantas pessoas, na verdade, está acontecendo tanto, o câncer de mama, câncer de próstata. Muitas vezes Deus quer dar cura para esta pessoa. E às vezes é pela quimioterapia mesmo. Mas a pessoa não quer passar por aquelas sessões. Isso é orgulho. Ela quer ir para uma sessão espírita, quer ir para um terreiro, quer ir muitas vezes para as mãos de um pastor que diz que vai ficar curado imediatamente. Deus, ele pode curar dessa forma, sim. Mas como no caso de Eliseu, do profeta Eliseu, que determinou para Naamã 7 vezes mergulha, às vezes é necessário nós passarmos por esse treinamento de paciência na nossa vida, da dor. Às vezes a gente não quer suportar a dor 1 minuto, já quer amanhã ficar curado. Às vezes é necessário essa paciência com olhar de esperança, onde nós vamos enxergar o nosso sofrimento, somado ao sofrimento de Cristo, oferecendo nossas dores para se somar às dele, tendo em vista a conversão da humanidade. E ele vai perguntar de forma orgulhosa: será que os rios de Damasco, o Abana e o Fafá, não são melhores do que todas as águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo? Ele vai mostrar aí o nacionalismo dele, o patriotismo de soldado. Não, as águas do meu país são melhores, eu poderia me banhar lá e ficar curado, porque eu tenho que tomar banho nesta água de um país que não me pertence. Então ele vai dar meia volta e partir indignado. E seus servos vão se aproximar deles e dizer: Senhor, se o profeta te mandasse fazer algo mais difícil, não terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: levanta-te, lava-te e ficarás limpo no rio. Então ele desceu, ele obedeceu, ele escutou mais uma vez, ele escutou. Às vezes, no nosso coração tem esse ímpeto do orgulho querer dominar. Ele escutou a serva, mas não quis escutar o mais importante agora, que era o profeta, como pode? Como o orgulho quis fazer aquele homem permanecer no erro. Como o orgulho quis fazer aquele homem permanecer na lepra. E isso acontece às vezes conosco. Às vezes o pecado está maltratando, ferindo o nosso coração, está ferindo nossa alma. Mas o orgulho de se reconhecer pecador, o orgulho de não querer baixar o joelho e pedir perdão a Deus e voltar, faz com que a gente continue permanecendo com as manchas do pecado que é a lepra no nosso coração, na nossa alma. E ele foi, obedeceu, baixou, desceu nas águas, conforme o homem de Deus tinha mandado, desceu nas águas do Rio Jordão, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Fazer isso na nossa alma, muitas vezes manchada, impura, cheia de feridas, manchadas pelo pecado, o pecado de tantas formas que justamente nos subtrai, nos quer justamente nos subtrair e colocar em forma de subjugados ao pecado. Deus quer nos libertar.
Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ele vai apresentar-se diante de Eliseu e agora ele vai dizer, convencido, de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. A leitura nos mostra assim os 7 mergulhos de Naamã que devemos dar também, para nós entendermos acerca do processo de conversão que Deus quer em nós e que devemos abraçar. Primeiramente, Deus nos convida ao mergulho da humildade. Vamos dizer assim, vamos baixar a bola. Deus nos convida ao mergulho da escuta. Deus nos convida ao mergulho da obediência. Por meio da escuta e obediência, nós daremos o nosso sim incondicional. É esse sim necessário para a nossa conversão que Deus quer escutar. O sim de não voltar atrás. O 4º mergulho é o mergulho da perseverança. O 5º mergulho é o mergulho da fé. O 6º mergulho é o mergulho do entusiasmo. E o 7º e último mergulho é o mergulho da vitória. Deus nos quer conceder as graças para nós, muitas vezes nosso coração se fecha, orgulhoso, quer dar meia volta, não quer escutar o profeta, não quer escutar muitas vezes os de casa mesmo, como Naamã escutou a serva. É necessário nós abandonarmos esse orgulho. E o Salmo responsorial, nós cantamos o cuidar de Deus nas nossas almas, o cuidado de Deus para com os pobres. Nós dissemos no refrão, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Tenho sentido sede de Deus na minha vida? Como tem sido esse grau de sede de Deus? Tem sido como a sede de Davi, o salmista, que nos diz que seremos abençoados na terra, que nos diz que Deus proverá a saúde como a saúde de Naamã, a saúde espiritual principalmente, que nos acomete do pecado. Deus proverá para nós a longevidade. Deus nos proverá as riquezas dos quais precisamos nesta vida e na vida espiritual. Deus nos dará também a harmonia, a vitalidade espiritual. O Salmo 41 também é um salmo de lamentação, mas também trata de uma variedade de assuntos, como, por exemplo, o valor da caridade, a compaixão pelos pobres necessitados, trata também da penitência, tendo em vista os pecados, trata também sobre a opressão dos inimigos, a traição dos amigos, a oração no final por cura. Deus não nos abandonará à sorte dos nossos inimigos. Estará conosco sempre, até o fim, até no momento do leito da enfermidade. A aflição neste Salmo 41 talvez seja a doença mais grave de Davi. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Quando ele cita aí a corça, é aquela sede mesmo que busca, aquela sede que não consegue mais controlar. Minha alma tem sede do Deus vivo. Quando verei a face de Deus? Tenho sentido essa sede de Deus, esse desejo da minha alma, do qual sentirei alegria de ver a face de Deus? Como tem sido minha sede de Deus? Devo me perguntar. Para nós irmos aos altares do Senhor, isso nos prontifica justamente nessa caminhada
de irmos à igreja, de irmos aos sacramentos, de irmos em direção à Eucaristia. É lá que nós saciaremos nossa sede. Se nós não temos buscado Jesus na Eucaristia, se nós não temos buscado Jesus nos sacramentos, se nós não temos buscado Jesus na palavra, no anúncio da palavra, na escuta da palavra, nós não estamos sentindo sede de Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando verei a face de Deus? Quando terei alegria de ver a face de Deus? E o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 24 a 30, Jesus de Nazaré disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E Jesus vai concluir: de fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas de Israel. E Jesus vai completar: no entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, da Sidônia. E ele vai falar também do profeta Eliseu, essa leitura que nós acabamos de ver aqui. Muitos leprosos de Israel existiam, contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, um estrangeiro da Síria, Jesus quer dizer. Jesus menciona em sua pregação as figuras de Elias e de Naamã, o sírio, para nos mostrar que nenhum profeta será bem aceito, será bem recebido no meio do seu povo. Elias foi mandado para realizar prodígios na vida de uma viúva, também estrangeira, de fora de Israel. Naamã, o sírio, também precisou ir a Israel para que Eliseu o orientasse a ele e ele fosse curado. Naamã conseguiu, e quando aqueles que o escutavam ouviram isso, ficaram furiosos na sinagoga, levantaram-se e expulsaram Jesus da sinagoga. Estavam rangendo os dentes com o propósito de matar Jesus, jogá-lo do monte abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminhar. Jesus se dirige ao povo de forma dura e aí provocativa. Era provocativa para os judeus escutar que um estrangeiro era melhor que eles, vamos dizer assim, porque Jesus não fora bem aceito em sua pátria, foi rejeitado. Sua mensagem anunciada não foi aceita. Ao resgatar as situações do passado, Jesus aponta para o quê? Para as semelhanças. Elias e Eliseu, por exemplo, fizeram bem a estrangeiros e não a seu próprio povo. Por quê? Porque foram reconhecidos pelo seu povo? Não. Foram reconhecidos pelos estrangeiros. Muitas vezes, por preconceito ou falta de sensibilidade, duvidamos que aquela pessoa ou outra pessoa, crescida em nossas famílias, comunidades, possa um dia ser instrumento de transformação na própria família, na própria comunidade. Infelizmente, a desconfiança, a inveja falam mais alto e não nos abrimos ao bem e ao bom que está ao nosso alcance, que Deus pode utilizar por meio dessas pessoas. Que saibamos reconhecer a graça de Deus, que vem nos visitar de muitas formas e por meio de muitas pessoas. Isto nos serve de exemplo, de alerta, para quando quisermos falar de Jesus no meio de nossa própria família, muitos não quererem escutarem. Nós nos angustiamos muitas vezes quando nossa missão não se concretiza com êxito no meio, na comunidade, no trabalho, onde somos conhecidos. Mas tão somente tenhamos fé, confiança na força e no poder do Espírito Santo que age e vai agir se acreditarmos que por meio de nossas orações possamos alcançar os corações daqueles que não querem nos escutar. Perseverar e nunca desistir de ir até o fim. E eu tenho anunciado Jesus para os de minha casa.
para aqueles que são meus conhecidos? Tenho dado um testemunho também coerente com o que tenho pregado? É necessário também. Às vezes, na nossa família, nós podemos até evangelizar sem falar, agindo corretamente. Evangelizar é preciso. O Deus vivo e universal nos concede a salvação. E essa salvação é proclamada por todos. E tenhamos cuidado, os de nossas casas podem estar anunciando. A liturgia nos convida, portanto, a ficarmos atentos às visitas do Senhor em nossas vidas, em nossas famílias e acolhê-las com humildade e docilidade. Alguém de nossa casa pode estar falando algo essencial e importante. Acolhamos, portanto. Ó Jesus, Divino Mestre, em Nazaré, não foste bem recebido. Afinal, como disseste, um profeta não é bem recebido em sua pátria. Ajuda-nos, Jesus, a confiar nos teus profetas e pregadores, mesmo que se trate de pessoas de nossas casas, de pessoas que conhecemos. Deus escolhe também os de dentro de casa para anunciar. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. Quem reza se salva. Já rezou as laudes hoje? Vou deixar o link aqui embaixo, porque quem reza de fato se salva. E quem não reza se salva? Quantas almas já se perderam eternamente e estão a se lamentar dizendo: era tão fácil a salvação, bastava eu ter rezado e não rezei. Parece uma brincadeira, mas não é. É um fato. Vamos levar a sério. Vamos pegar esse link e rezar todos os dias. Você pode dizer: ah, mas essa oração eu não gosto, não era o que eu queria rezar. E você vai rezar todos os dias? Que oração você está rezando? Qual oração você vai rezar? E aqui nós temos a oração com a Bíblia aberta, os salmos, os hinos, os cânticos, os salmos de Davi que nos dão esperança, porque Davi foi um homem vitorioso, porquanto amava adorar a Deus e adorava a Deus por meio de cânticos, hinos e salmos. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima, Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve, lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve, Santa Mãe de Deus.